Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar Nutrição Nutrição para a sua vida. O workshop é Nutrição e Ayurveda e o webinar é Nutrição para a sua vida. Minha querida Laura Pires aqui, seja bem-vinda, Laurita. E obrigado por mais nessa semana. Eu estou azucrinando a sua vida e monopolizando a sua agenda. Então, boa noite, obrigada pela oportunidade. Realmente, a gente está no intensivo aqui. Logo eu. Intensivão, né? Logo fazendo você. Webinar. Logo eu, fazendo webinar, Instagram e YouTube ao vivo. E Stories! Mas vamos Stories! Lá. Até stories essa semana teve, Laura Pires. Maravilhoso. Inaugurou meu stories. Inaugurou. Eu queria começar contando um pouquinho para as pessoas o porquê desse webinar, né? Da onde saiu essa ideia. E o que acontece? Eu e a Laura, a gente é muito amigo, uma década, sei lá quanto tempo, tem muito tempo. E todo ano a gente começou, já tem uns 3 anos que a gente dá curso junto, né? Então, a gente dá um curso que chama Ciência da Vida, que no ano passado foi em São Paulo, no ano retrasado foi no Rio de Janeiro. E esse ano, por causa da nossa agenda, a gente não conseguiu dar, né? Eu tô muito pegado aqui na Índia, eu tô na Índia aqui agora, no sul da Índia, a Laura tá no Rio de Janeiro, por isso que a conexão ela não é ideal, né? A gente tá filmando isso aqui para vocês e por isso que eu não fiz ao vivo, né? Eu não quis fazer essa transmissão ao vivo porque eu fiquei com medo Vocês vão ver que a energia vai cair, a internet vai pifar, vai dar um monte de problema porque aqui na Índia é complicado e no Rio de Janeiro também é complicado. Então assim, como esse ano a minha agenda não permitiu a minha ida ao Brasil e a Laura também estava com a agenda super apertada, a gente não conseguiu fazer o CV, né, que é esse curso Ciência da Vida, e eu não consigo passar um ano inteiro sem dar nenhum curso com a Laura, que eu fico carente, triste, deprimido, precisando tomar remédio, sei lá. Então, há uns meses atrás, eu liguei para a Lau e de novo, como sempre, encher o saco dela e falei, Lau, vou criar um workshop para a gente dar, uma celebração, digamos assim, uma festa para comemorar que a Laura concluiu a graduação em nutrição e eu concluindo a graduação em medicina aqui na Índia. Então, vamos pegar tudo que a gente aprendeu nesses últimos anos e botar tudo e fazer 20 anos de estudo praticamente, botar isso dentro de um final de semana e oferecer isso para as pessoas. E isso foi a origem do que a gente está chamando de workshop Nutrição e Ayurveda. As inscrições para o Nutrição e Ayurveda vão abrir amanhã, 8 horas da manhã, né, na quarta-feira, dia 12, dia dos namorados. Se você está precisando de um presente aí para sua namorada, aí ó, é a melhor opção para vocês. Então, só que ele tem um problema, né, esse workshop. O problema do workshop é que ele é limitado no número de vagas que a gente consegue oferecer. E como eu e a Laura, combinados, a gente tem uma lista de mais de 50 mil pessoas que seguem a Laura e o Vida Veda, né, em todas as mídias sociais, a gente sabe que as vagas para esse tipo de workshop, elas lotam muito rápido. O que significa que vão ficar milhares de pessoas sem ter a possibilidade de se beneficiarem desse conteúdo, né, do conteúdo desse workshop. Então, eu pensei, por que a gente não faz um webinar aberto, gratuito para as pessoas? E aí a gente pega o conteúdo do workshop, que são 2 dias inteiros e tal, e tenta destilar ele em 1 hora e meia de webinar. Quer dizer, é óbvio que a gente não vai conseguir falar as mesmas coisas, não tem como, mas pelo menos pegar as maiores dúvidas das pessoas em relação à nutrição, tanto em relação à nutrição moderna quanto em relação à Ayurveda, e aproveitar esse espaço, aproveitar esse momento para falar um pouquinho das maiores dúvidas das pessoas, para poder trabalhar essas questões aqui agora, eu e a Laura, de graça para vocês. Então, a ideia desse webinar já que a maioria de vocês não vai conseguir fazer o workshop, ou porque as vagas vão ter expirado, já vão ter lotado no momento que você estiver assistindo isso, ou porque você mora em Portugal e você não vai conseguir ir até o Rio de Janeiro, a gente está oferecendo isso aqui. Para as pessoas do Brasil, é óbvio que se você mora no Brasil, Rio e São Paulo são lugares maravilhosos para você ir no sábado de manhã, dorme uma noite, vai embora no domingo à noite, né? Então é perfeito para vocês poderem ir de Salvador, de Fortaleza, de Porto Alegre, de Brasília, passar o final de semana com a gente. A gente sabe que
as pessoas que querem mesmo melhorar de vida, que querem mesmo estudar e aprender, elas vão fazer esse movimento. Toda vez que eu faço workshop em grandes cidades no Brasil, tem pessoas de outras cidades que vão, e a Laura é a mesma coisa. Então, essa desculpa do, poxa, Matheus, por que você não vem para Itapimba da Serra, aqui no interior do Goiás? Porque, pô, se eu tô indo da Índia dar workshop em São Paulo, você pode ir de Belo Horizonte, né, de Porto Alegre, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, né? Então a gente já está indo, né, para metade do caminho. Vocês podem ir a outra metade do caminho, né, sem problema nenhum. Eu abri, na verdade, uma votação dentro do Vida Veda para determinar quais são as cidades onde eu ia fazer workshops. E a gente teve mais de 300 votos, né, dos seguidores mais próximos do Vida Veda, que escolheram São Paulo, Rio de Janeiro, número 1 e número 2, depois Fortaleza, Porto Alegre e Brasília, que são os lugares onde a gente vai dar os workshops esse ano, né? Então, considerando esses lugares mais votados, eu decidi pegar o lugar número 1, São Paulo, número 2, Rio de Janeiro, e botar esse workshop com a Laura, né, o Nutrição e a Ayurveda, nesses dois lugares. Até porque são lugares muito bons se você quiser voar, né, de várias cidades diferentes. Só mais um detalhe em relação ao workshop Nutrição e Ayurveda que a gente vai abrir amanhã, que é o seguinte, então assim, tem pessoas que têm essa preocupação com a distância, que eu acho que não é muito justificada. Eu já queria falar um pouco para vocês aqui sobre o preço dele também e como é absurdo, né, do tipo, você ter acesso a mim e a Laura no workshop Nutrição e Ayurveda. A gente dá esse workshop junto, eu e a Laura o tempo inteiro, grudados em vocês o final de semana inteiro. E você vai fazer esse workshop, que são mais de 12 horas de conteúdo contínuo comigo, com a Laura, pelo mesmo valor que você faria, tipo, 2 sessões individuais, uma comigo e uma com a Laura. Então, assim, é insano, né? O valor que a gente oferece esse workshop, a quantidade de conteúdo que ele abarca, por isso que ele lota, normalmente ele lota tão rápido, entendeu? Os nossos workshops lotam tão rápido, porque a gente faz questão de fazer tudo da maneira mais acessível possível para as pessoas. Então, feita essa introdução, só para vocês entenderem por que a gente está dando aqui, né, o webinar. Além do webinar essa semana, eu ainda azucrinei mais a Laura. A gente fez uma entrevista com a Laura que está lá no canal do Vida Veda no YouTube. Já tem milhares de views, né? Vocês podem ir lá dar uma olhadinha. Então, o objetivo desse webinar é pegar as perguntas mais feitas pelas pessoas nas últimas 3 semanas, né, que a gente veio monitorando. Foram centenas de perguntas no Instagram e no Facebook. A gente agrupou elas aqui em temas, os temas mais importantes. E a gente vai agora falar um pouquinho sobre os temas que vocês mais perguntam, mais têm dificuldade, mais querem saber, tanto de Ayurveda, né, tradicional, clássica, quanto de nutrição moderna, e as pesquisas da Laura aí agora dentro de neuropsiquiatria, depressão, né, doenças mentais e tal e tal. Eu vou começar aqui então com algumas perguntinhas, depois vou passar o microfone para a Laura. Vou tentar ler, assim, o nosso objetivo é tentar ler e responder o máximo de perguntas possíveis dentro desse workshop. Já vou fazer, dentro desse webinar, já vou fazer uma observação que é a seguinte: tem muitas perguntas que a gente recebeu de saúde feminina, de gravidez, né? Então de ginecologia e obstetrícia, que não vão ser o foco desse webinar. A gente vai ter cursos muito mais específicos mais para o futuro. A Laura não é ginecologista, então eu acho que não cabe tanto, né? No nosso workshop a gente consegue entrar e tirar dúvidas de vocês nesses campos, mas aqui no webinar eu vou tentar focar o máximo possível em nutrição mesmo, tanto para saúde mental quanto problemas digestivos de forma geral. Então, eu já vou começar com algumas perguntas rápidas, né, sobre Ayurveda básico, né, introdução à Ayurveda. Acho que vamos gastar uns 10, 15 minutinhos aqui dando uma introdução zona ao Ayurveda. E a Mari Scaldini, ela pergunta: como seguir uma orientação de alimentação para o dosha quando nós temos 2 doshas predominantes? Então, tiveram algumas perguntas das pessoas em relação aos doshas, né? A Mari também pergunta como sabemos que estamos com o dosha desequilibrado, né? E aí a Andrea Bord pergunta: referência de um teste confiável para descobrir o dosha, né? Então, algumas pessoas com algumas perguntas em relação ao dosha, outras pessoas também, né, repetiram essas perguntas. Queria aproveitar para falar um pouquinho aqui para vocês
sobre o dosha, né? Sobre os doshas. Se os doshas estão agravados, o que eu como, se o meu dosha está agravado, que tabela que eu sigo, como é que eu descubro qual é o meu dosha que está agravado. E quem já é aluno, se você é aluna, né, antiga do Vida Veda, você já sabe mais ou menos o que eu vou falar, né? Você não só já sabe o que eu vou falar, como você já está esperando, né? Como que nem a gente vê reprise de seriado que a gente já viu antes, a gente fica esperando o momento da piada, né, para rir junto com aquela mesma piada que a gente já viu 300 vezes. Então, você já está aí se preparando, porque você já sabe mais ou menos que eu vou falar para a pessoa esquecer esse negócio do dosha. Então, Matheus, você não é ayurvédico de verdade. Todo mundo que eu conheço de Ayurveda fala que eu preciso descobrir o meu dosha. Não precisa. Você precisa ser um ser humano antes de ser um dosha. Se você come porcaria, se você come comida ultraprocessada, se você faz uma refeição por semana, pelo menos, em alguma cadeia dessas, tipo McDonald's, Domino's Pizza, esquece o dosha. A sua preocupação hoje não tem que ser o dosha. A sua preocupação tem que ser comer o mais perto possível da natureza humana. Esquece o vata, esquece o pitta, esquece o teste do dosha e simplesmente se conecta com a sua capacidade digestiva, se conecta com a sua realidade. Então, quando você come, como é que você se sente depois? Você se sente bem? Você se sente mal? Você faz a maioria das suas compras na feira, por exemplo, ou no supermercado. As comidas que você compra vêm embaladas com listas de ingredientes, com fórmulas químicas, ou você está comprando elas na feira orgânica. Então, se você faz a maioria das suas compras no supermercado, as suas comidas vêm embaladas, elas vêm com uma lista de ingredientes. A sua preocupação hoje não tem que ser qual é o seu dosha e qual dosha está agravado. A sua preocupação tem que ser de voltar 3 casas, 10 passos e se preocupar em comer o mais natural o possível. Então, acho que a Laura pode falar disso melhor do que eu. A gente pode falar um pouco sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira, por exemplo, e como existem recomendações claras do Ministério da Saúde, percebe? Você não precisa ir no Charaka Samhita, 4.000 anos atrás. Tem recomendações claras do Ministério da Saúde para a gente evitar alimentos processados e ultraprocessados, né? Acho que Laura pode falar um pouco disso enquanto eu bebo um gole d'água aqui. Pode ser, né? Senão você vai falar. Mas então vamos lá. É bom que eu descanso também, que eu estou me recuperando aqui da minha rouquidão. É exatamente isso, eu concordo com você em relação a essa eliminação, em primeiro lugar, né, de alimentos ultraprocessados, alimentos processados. Eu sempre falo para os alunos, né, nos cursos, que eu tenho muita dificuldade em entrar nos conceitos e entrar nos princípios de Ayurveda efetivamente durante as aulas, porque a maior parte das pessoas hoje não sabe mais o que é comida. Acha que um suco que tem dentro de uma caixinha, que ali não é um suco, né? Você precisa primeiro aprender a ler, só ler. E aí você vê que ali é um néctar de laranja, um néctar de manga. E aí, se você ler o rótulo, você vai conseguir perceber que aquilo ali não é comida, aquilo ali é um produto alimentício. Então, isso é diferente do que a gente está falando, né? De uma forma específica, de tratamento, de aprofundar, né? De especificar demais. Então, o guia alimentar é o que a gente tem em termos de literatura hoje, acessível a todas as pessoas de graça, é referência no mundo inteiro, a gente já falou sobre ele na entrevista, a gente já comentou, e ele é extremamente importante, porque ele traz uma elucidação do que acontece dentro da alimentação regional no Brasil, e ele lembra da importância da gente escolher alimentos das estações do ano, consumir alimentos locais, a gente comer alimentos orgânicos o máximo que a gente puder e tiver acesso, e eliminar da nossa vida os ultraprocessados e os processados ao longo do dia, da vida, do mês e para sempre o que for possível, né? E é aquilo, a gente tem aquilo que é ideal e aquilo que é possível, mas a gente não pode se apegar à situação do que é possível hoje e ficar sempre nessa situação. A gente tem que ir mudando e tem que ir transformando. Então, a gente tem que entender o que é comida, né? Que esse conceito virou moda, falar sobre comida de verdade.
né, e alimento orgânico, que nada mais, nada menos do que durante toda a história da humanidade, basicamente a gente comeu comida e a gente se alimentou de coisas, de alimentos orgânicos. O uso de agrotóxicos, né, e a venda de produtos ultraprocessados e processados é muito recente dentro da história da humanidade. Quantos mil anos, né, a gente tem da história da humanidade e quantos anos a gente tem de alimentos ultraprocessados e de uso de agrotóxico. Isso não são séculos, isso é dentro, né, dos últimos 100 anos que a gente, nem 100 anos, que a gente tem acesso a produtos alimentícios. Então, a gente tem que primeiro colocar como foco, ler o Guia Alimentar. Eu também sempre recomendo um livro que as pessoas me perguntam, que livro você indica para as pessoas começarem a mexer na alimentação e tal, qual dos seus livros é melhor? E aí eu falo, meus livros não são a melhor opção para começar. As melhores opções para começar é você ler o Guia Alimentar, você ler o Regras da Comida, de um jornalista que é o Michael Pollan, e ler o livro 10% Humano, que é o livro escrito por uma bióloga. Então, assim, para você começar a fazer transformações na sua vida, e você não precisa entender absolutamente nada de Ayurveda, nunca ter lido nada de Ayurveda efetivamente, você pode ter certeza que você já vai estar recebendo um conhecimento que ele é totalmente compatível com a Ayurveda. Sim, sem dúvida nenhuma. E eu, inclusive, li uma reportagem hoje dizendo que eu não sei que países europeus que baniram a importação de produtos brasileiros por causa da quantidade de agrotóxicos abusiva que está sendo permitido usar, né, no cultivo. Então, uma lista de produtos e países europeus que não estão aceitando produtos brasileiros por causa da quantidade de agrotóxico e de porcaria que a gente coloca, né? Como você estava falando do suco de caixinha, que a pessoa não sabe mais o que é comida, e até tem comida que a gente coloca lá um monte de química também, quando na verdade, né, o orgânico é o natural, né? É o que sempre existiu. Então, de repente, o selo não deveria ser de orgânico, o selo deveria ser de tóxico, né? Para aqueles que são tóxicos receberem o selo. Exatamente. E foi a Suécia, eu recebi essa matéria ontem também, eu não cheguei a ler de forma detalhada, realmente eu não tive tempo, minha semana tá puxada, e que eles decidiram boicotar a importação dos produtos brasileiros pelo excesso do uso de agrotóxicos que vem sendo utilizados. Então, assim, eu não li especificamente a matéria, então eu não posso falar muito sobre isso. Mas essa questão de rotulagem e de selo, para mim isso é muito complicado, porque toda hora tem uma situação nova, tem um selo novo para as pessoas se basearem, digamos assim, e aí achar que elas estão abafando comendo. Então, uma rotulação também dentro dos próprios produtos alimentícios e achando que você está comendo saudável. A gente passou por esse processo há muitos anos atrás, quando se falava em light diet, Sim. depois glúten, sem glúten, com glúten, sem glúten, com ou sem lactose, e aí o orgânico e agora o vegano. Então, assim, não é porque é orgânico, não é porque é vegano, não é porque é sem glúten, não é porque é sem lactose. Não dá. A gente tem refrigerante orgânico e a gente tem um monte de produto que é vegano. Eu até postei um dia nas redes sociais isso, um mel vegano para vender. E aí era oligopolissacarídeos, aroma idêntico ao vegano e corante vegano. Caramba. E aí eu fiquei me perguntando o que é um aroma vegano. Complicado. E aí a pessoa está dizendo, não, mas eu virei vegana. A pessoa não está entendendo nada do conceito, né, do veganismo, né, nem do vegetarianismo estrito. A pessoa está simplesmente na moda porque tem mais um símbolo lá, tem mais uma rotulagem e uma moda de que
é melhor ser vegano. Ok, a gente vai falar sobre isso mais no final do webinar, porque a gente teve um monte de perguntas feito. Mas, já para continuar esse assunto, né, o que é comida efetivamente? Sim. Então, assim, senão a gente vai continuar no conceito e a gente vai continuar preso no que é produto alimentício, no que é comida. Então, a gente tem que simplificar. A gente não tem que complicar em relação a comprar produto e querer, né, o símbolo mais milagroso, e é o apoio da sociedade, Sim. do instituto. Sim, e falando nisso... Eu, particularmente, sim, tenho minhas dúvidas. E falando nisso, já que a gente estava falando de Ayurveda e agora estamos falando de comida de verdade e tal, a Silde Grey, ela perguntou, Silde, né, ela fala, pode me chamar de Silde, ela fala, como é que a gente começa as práticas de Ayurveda em casa? Como começar, né? Qual é o início de tudo? Então, quais são as dicas que você dá, Lau, para quem está começando e o primeiro passo, assim, e eu vou dar algumas do meu lado aqui também. Bom, eu falo para os alunos que não queira fazer tudo de uma vez só. Você leu 1, 2, 3 livros, você viu as palestras, você assistiu os vídeos, né, que você bota aí vídeo toda semana, que deve ter um monte de dica, porque eu nem assisti YouTube, eu assisto. Então, assim, é uma coisa que eu não abro, para você ver como eu sou, né, totalmente analógica. Fora de tecnologia. Eu adoro um livro, né, na mão, sentir o cheiro do livro. Enfim. E aí eu sempre falo para os alunos, não adianta você vir cheio de teoria e simplesmente no dia seguinte você querer mudar tudo, fazer todas as orientações que foram ditas, chegar em casa e colocar todos os produtos alimentícios no lixo, colocar todos o shampoo, condicionador, creme hidratante, tudo que você tem de produto, que você olha o rótulo e você não consegue identificar nada, e você botar exatamente tudo no lixo. O primeiro passo é você tomar consciência de todo esse processo, que você chegou, né? Que você percebeu o que você está fazendo, o que você está escolhendo e colocando em contato com o seu ser de uma forma geral, não só em relação à alimentação. Porque quando a gente está falando em termos de Ayurveda, a comida é só uma ferramenta para a gente poder cuidar da nossa saúde e preservar a nossa vida. Então, ir com calma e com cuidado e fazer escolhas pontuais, dia após dia, seja na alimentação, seja nos produtos que você está usando, nas atividade física, né? Você realizar ou não atividade física de forma excessiva ou você não fazer. Então, isso tudo é importante de você observar. Não tem uma dica, você começa por isso, né? Todas as pessoas têm que começar por essa ou por aquela. Porque cada pessoa tem uma dificuldade e tem uma particularidade dentro da sua rotina. E aí, a gente tem que tentar observar de que forma, individualmente, aonde que a gente pode começar a mudar. Só que, claro, presta atenção para você não se sabotar. Porque você sempre vai dizer, não, mas a vida do fulano permite isso, a minha não permite mudar. Então, isso é muito difícil de fazer. A gente vai sempre arranjar alguma desculpa para que a gente não possa mudar algum hábito. Não, eu não tenho como jantar mais cedo, eu não tenho como acordar mais cedo, não, porque eu tenho filho, porque eu tenho marido, porque eu tenho uma mãe, porque eu tenho um trabalho. A gente vai sempre arranjar uma desculpa para a gente não começar. A gente sabe que a gente tem estruturas que a gente não tem como mexer no estalar de dedos, que a gente não tem como mudar efetivamente tudo, mas a gente pode gradualmente. Então, começa pelo telefone celular. Dorme com o telefone celular no quarto, coloca o telefone celular lá na sua sala, lá na cozinha, bem longe de você, e compra se você precisa de um despertador, compra um despertador analógico, tá? Volta aos tempos antigos, e usa um despertador, se você precisa, porque senão você, antes de deitar, você vai ficar no telefone, e quando você acordar, a primeira coisa que você vai fazer é desligar o despertador e ficar vendo as mensagens, e aí já ficar num mundo totalmente externo. E não vai prestar atenção no que acontece em você e no que você efetivamente precisa fazer para preservar a sua vida.
Então, eu acho que nesse mundo moderno, eu acho que deixar o celular bem longe é algo que a maior parte das pessoas hoje tem como hábito. Tem gente que dorme com o celular debaixo do travesseiro, Sim. né? Então, assim, fora a radiação toda, né, do telefone ali na sua cabeça durante a noite toda. E os outros hábitos é isso. A gente tem que analisar onde que você efetivamente está precisando fazer a transformação. E ela tem que ser gradativa, porque tem que ser em todos os aspectos da vida. Porque quando a gente está falando de Ayurveda, ciência da vida, a gente não está falando em um único aspecto. A gente está falando em todos os aspectos que tem a ver com a vida. Sim. Então, é muita coisa que a gente tem que cuidar e a gente tem que preservar. Com certeza. Seja fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, né? Sim. Para mim, eu faço as suas palavras as minhas. Se a pessoa quer começar a Ayurveda, para mim, o primeiro passo é 1 hora antes de dormir e 1 hora depois de acordar, não mexer com equipamento eletrônico. As pessoas ficam passando óleo no corpo inteiro, mas continuam dormindo com o celular grudado na cara. Isso é o maior problema, sem nenhuma dúvida, que eu vejo hoje em dia com os meus pacientes. Tá todo mundo viciado nesse negócio. Tudo bem, vai mexer... E não é só o estímulo do que você tá vendo, é a luz, né? Claro. A luz está prejudicando a visão, assim, exponencialmente. Prejudica o sono, prejudica a qualidade do raciocínio da pessoa, prejudica a capacidade da pessoa relaxar, erra no sistema de prioridades, o celular passa a ser a prioridade inteira, porque ele mexe com um sistema muito importante, hormonal, de estímulo e recompensa, que faz com que a gente fique viciado. Então, essa é a questão número 1. E se você acha que eu sou radical de pedir para você usar menos 2 horas de celular no dia, é porque você é uma pessoa absolutamente viciada nesse troço. Você precisa parar. Então, se você vai dormir 8 horas e vai deixar de usar o celular 2 horas, você ainda tem 14 horas no dia para mexer com o celular. Então, assim, não é radical não mexer 1 hora antes de dormir, não é radical não mexer 1 hora logo que acorda. Então, assim, primeira, como iniciar a prática com a Ayurveda, mexendo menos com o celular. Eu sei que não está escrito isso no Charaka Samhita, mas isso é fundamental. Tadinha, você tá toda tossindo, né, amor? Voltamos de uma pausinha, que a Laura tá com a garganta meio chumbada, tossindo e tal. Então agora a Laura já pegou seu chazinho de gengibre e vamos continuar. Então a gente estava falando um pouco da introdução, né, do início, dos primeiros passos, e aí agora eu queria que a gente entrasse um pouco em umas questões mais precisas de doença mesmo. A primeira pergunta que eu tenho aqui, que eu acho que é interessante para fazer essa transição, é a pergunta da Daniele C. de Moura, que pede dicas para gastrite e para refluxo. Você tem alguma dica específica para isso? Eu tenho algumas coisas boas que eu também posso comentar. Bom, eu sou muito reticente nessa coisa de você falar sobre dicas específicas para um distúrbio, uma patologia em si. Até porque a gente tem que entender o motivo pelo qual essa pessoa sofre desse tipo de distúrbio. Senão a gente vai cair naquele mesmo erro, que é o que as pessoas mais reclamam e que elas buscam muitas vezes outras formas, outras medicinas, como medicina chinesa, medicina ayurvédica, homeopatia, porque muitas vezes um diagnóstico é feito e o mesmo tipo de protocolo é prescrito para todos os pacientes, sem saber exatamente o que ele tem. Sim. Então, a gente precisa entender o motivo pelo qual essa pessoa sofre de gastrite e refluxo. E até porque esse conceito, essa denominação do que é a gastrite, do que é o refluxo, a gastrite em si, cada pessoa ela tem um sintoma diferente. Não necessariamente todas as pessoas vão ter dores de estômago, vão ter peso, algumas têm dor, algumas têm uma sensação de fisgada, algumas têm úlcera, outras não têm úlcera. Então, assim, a gente tem que entender efetivamente o que está acontecendo dentro do sistema dela para a gente orientar da forma adequada. E a gente não ter protocolos prontos, simplesmente, olha, toma um chazinho disso, toma essa ervinha e aí vai estar tudo certo. Claro que a gente sabe que tem ervas como, por exemplo, o alcaçuz, a babosa, a erva doce, a espinheira santa, elas são
benéficas para distúrbios deste tipo de natureza. Mas a dosagem, a frequência que você vai tomar e o que você vai combinar vai depender muito da característica e da qualidade desse distúrbio desse paciente. Isso não é algo exclusivo para a Ayurveda da gente olhar como um todo. Eu falei para você, né? Eu estou fazendo um curso que se chama Menosprazol, e é um curso muito bacana, que é um curso para você usar menos os medicamentos, né, inibidores da bomba de prótons, e não necessariamente você eliminar o uso dessas medicações. Às vezes, dependendo do tipo de medicação que o paciente usa, o paciente ele vai ter que usar por um período curto. O médico fez essa prescrição. E aí, de que forma que a gente pode usar? Pode usar a nutrição e a fitoterapia conjugado para poder melhorar a condição desse paciente e ele não precisar fazer o uso prolongado desses medicamentos, que a gente já sabe, porque o que mais tem é pesquisa científica mostrando que o uso contínuo de medicamentos inibidores da bomba de prótons, que são esses medicamentos das famílias dos prazóis, lansoprazol, omeprazol, eles tem uma relação grande com os processos de demência. Eles inibem, eles dificultam a absorção de vitamina B12. E ela está extremamente ligada com as doenças neurológicas, neurodegenerativas e os processos de demência. E aí você prescrever algo para uso prolongado, a pessoa tem uma gastrite, você vai usar para sempre. Então, assim, vai aliviar momentaneamente? Vai, mas a gente não está aqui, eu, Laura, acredito, né, que a gente não está aqui para pegar e dizer, olha, você está usando o omeprazol, então você não vai usar mais o omeprazol, até porque isso não é uma atribuição minha, quem vai fazer isso é o médico que vai tirar ou não a medicação, mas eu vou te ajudar a dar ferramentas para mudar o seu estilo de vida, para mudar a sua alimentação como um todo, ou seja, evitando, claro, alimentos processados, ultraprocessados, uma comida muito ácida, uma comida muito picante, combinações de muitos alimentos, de muitos grupos alimentares ao mesmo tempo, alimentos com bastante gordura, mesmo que sejam gorduras boas, castanhas, nozes, são difíceis de digerir, então você evitar esse tipo de alimento, e aí a gente pode usar a fitoterapia de forma conjugada, mas não é para substituir a medicação. Eu não quero tomar esse remédio, então eu vou usar essas ervas como um substituto para esse remédio. Não, eu vou mudar meu estilo de vida, eu vou mudar as minhas escolhas e efetivamente eu vou ter uma melhora. De forma pontual, usar esses fitos, usar essas ervas, usar essas substâncias, ela vai te auxiliar, mas ela não vai resolver, porque você precisa mudar o estilo de vida. Então, assim, tem dor de estômago, você está tomando café, eu tomo 100 ml de café. Não vai tomar nem 100 ml de café, entendeu? A gente vai ter que reduzir essa quantidade e eliminar ela, porque não adianta eu uma outra substância para resolver o seu problema, a sua dor e o seu desconforto, se você continua como você fala aí, que você chama as pessoas para fazer, né, esse desafio de ficar chutando a parede. A pessoa continua chutando a parede, entendeu? E aí ela quer, então assim, eu sou muito avessa a essa situação de dar dica e orientação para aquilo que você tem que fazer efetivamente. Você tem que mudar seus hábitos e começar pelo básico que a gente já falou no início. Eliminar, né, os alimentos ultraprocessados e esses outros alimentos e essas outras dicas que eu falei que já vão poder auxiliar. Sem dúvida nenhuma, o que eu acho assim, eu concordo 100% com você que a gente não pode medicar sem olhar o caso concreto. Mas também concordo com você que existem medidas, conselhos, digamos assim, observações que todo mundo pode se beneficiar. Então, o que eu tenho visto muito com pacientes de gastrite de refluxo é uma falta de atenção com a qualidade da alimentação, com a frequência alimentar. Então, assim, independente do que você come, que, por exemplo, se você toma muita Coca-Cola, se você toma muito café, esses alimentos não ajudam, mas se você parar e simplesmente entender, o primeiro passo que eu acho é assim, você precisa entender que a gastrite e o refluxo tem uma ligação direta com a qualidade da sua alimentação. Que eu acho que é uma coisa óbvia pra gente que trabalha com isso, mas que pra maioria das pessoas não é. Eu tenho pacientes de gastrite e refluxo que eu mudei a alimentação da pessoa e a pessoa parou de tomar o omeprazol. E ela achou isso revolucionário.
Porque ela foi em vários gastro antes e nenhum gastro mandou ela mudar nada na dieta. Então, mudou a dieta, passou o problema. Então, com certeza, tem um momento no qual você precisa primeiro olhar para o que você está fazendo. Então, testar hábitos, né? Se você come muita sobremesa, se você come muito lácteo, se você come muito café, se você toma muito refrigerante, muita comida processada, nananã, você exclui esses alimentos e vê como você se sente, se melhora ou se pior. Se você come 6 vezes por dia, a cada 2 horas, se a sua última refeição é meia-noite, você dorme meia-noite e 15. Então, são rotinas que você precisa melhorar. Por exemplo, coisas genéricas que eu falaria para qualquer pessoa sem menor medo de errar como a Laura falou, diminuir o consumo de processados e eliminar os ultraprocessados. Então, todas essas comidas porcaria de pacote, todos esses alimentos fast food, McDonald's, pizza e tal, você precisa tirar isso da sua dieta. Se você toma café ou toma refrigerante, você precisa tirar isso da sua dieta. Não comer à noite, por exemplo, é um bom teste. Experimenta não comer muito tarde ou se alimentar quando está sol lá fora. Se você faz tem refeições com muita frequência, dá uma diminuída na frequência e dá tempo para digerir direito o alimento. É óbvio, Daniele, que não tem como a gente aqui te diagnosticar e te tratar com base numa perguntinha, né? Mas certamente qualquer pessoa que tem gastrite de refluxo se beneficiaria muito de parar para prestar atenção na sua própria rotina alimentar. Aqui a gente já está meio que entrando em várias questões, eu acho, de alimentação que a gente vai ver depois as perguntas chegarem, mas assim, eu tenho alguns pacientes que eu peço para eles me fazerem um diário alimentar, né? Como é que vocês chamam isso, técnica? Tem outro nome, né? Não é diário alimentar. É diário alimentar? Então, eu peço para a pessoa fazer um diário alimentar, por exemplo, de 3 dias. Então, vai lá, Daniele, todo mundo que está ouvindo, faz aí um diário alimentar de 3 dias. Aí eu peço para a pessoa fazer o seguinte, pega o seu diário alimentar e marca de vermelho tudo que você acha que você come que não faz bem. Marca de verde tudo que você acha que você come que faz bem. E marca de amarelo tudo que você acha que você come, tudo que você come que você não sabe se faz bem ou se não faz bem. Então a gente vai pegar um sinal, né, modelo de sinal de tráfego, e você vai iluminar tudo que você come de acordo com o que você acha. Você não é nutricionista, você não é médica Ayurveda, você não é Vaidya, você não é nada disso, mas você tem uma noção de alguma coisa. Então você almoça arroz, feijão, bife com batata frita. De repente você marca lá o arroz em verde, você marca o feijão em verde, de repente a batata frita você não acha que faz muito bem, você marca ela em vermelho e tal e tal. Se você marcar todo o seu diário, você mesma, sem a Laura e sem o Matheus, se você marcar o seu diário alimentar e nas suas marcações tiver um monte de vermelho, você já sabe que aquilo ali não te faz bem, você já sabe o que você precisa fazer. Antes de você marcar uma consulta com a Laura, reclamar que tem fila de espera, reclamar, mandar um e-mail irritada para o Matheus, que o Matheus nunca tem horário, antes disso, você já poderia começar fazendo uma auto-observação e uma autocrítica da sua própria vida. Porque muitas vezes você vai chegar para mim no consultório e a minha primeira medida com você vai ser tirar da sua rotina um monte de coisa que você sabe que você está fazendo errado. Então, para que você precisa ir até o Matheus para isso? Você poderia começar isso agora na sua casa. Faz um diário alimentar de uma semana, marca lá com verde, vermelho e amarelo, e o que for vermelho, para de fazer. Ah, Matheus, mas eu não tenho certeza se brócolis é bom ou se é ruim, porque eu tenho doença de Hashimoto. Tudo bem, bota o brócolis em amarelo e você não tem certeza. Mas tem um monte de coisa que você faz que você tem certeza que não é bom, não tem? Todo mundo tem. Você também tem. Se você tiver vermelho todo santo dia da sua semana, se você tiver vermelho em todas as alimentações que você faz, tem coisa que você pode melhorar que você sabe que você precisa melhorar. Independente de você ser um cientista, você não leu o PubMed, você não fez faculdade de medicina, mas tem coisa que você sabe que você não deveria fazer e que você faz. Então o que adianta eu te botar aqui num hospital aqui na Índia fazer um panchakarma, se tem um monte de coisa que você faz errado que você sabe que você deveria parar, entendeu? Então eu acho que para uma gastrite, para refluxo, a maioria, 90%, 100% dos pacientes que eu vejo, tem um monte de hábitos que eles sabem que provocam a gastrite e o refluxo e ainda assim eles fazem. Ainda assim, eles não colocam como prioridade a saúde deles e a qualidade de vida deles. Se a sua prioridade é tomar um vinho, e se você sabe que o vinho prejudica o teu refluxo,
mas você vai lá e toma, você não está colocando a sua saúde num ponto de prioridade tal na sua vida que eu vou poder te ajudar, entendeu? Não tem como eu fazer um milagre pela sua saúde que você mesma não vai fazer. Então, assim, é óbvio que eu não vou te passar uma prescrição específica de omeprazol, tantos miligramas aqui, porque não cabe, mas eu acho que você mesma pode assumir o controle da sua própria saúde e já dar passos nessa direção. E eu acho que essa minha resposta vai se aplicar a várias perguntas que a gente vai responder de agora para diante. Vou aproveitar e vou dar um salto aqui então. A gente recebeu várias perguntas. A Dira Oliveira, a Ale Pérez, Gastropoema, Viviane Rei, Irene Navarro, Patrícia Iglesia, Mila Azev, todo mundo perguntando de doenças autoimunes. Então a Dira, por exemplo, falou um pouquinho de doenças autoimunes, falou também de fibromialgia, intestino preso, reações alérgicas, né? A Ale falou de doenças autoimunes e alimentação. Artrite reumatoide, foi pergunta da Viviane. Tiroidite de Hashimoto. A Patrícia Iglesias comentou de doença de Crohn. A gente poderia falar de colite ulcerativa aqui também. A Mila falou de psoríase capilar. Então, assim, de novo, como a Laura falou, acho que não vai caber a gente entrar. A gente poderia dar uma aula inteira aqui só sobre esclerose múltipla, que não é nenhuma doença, são várias. A gente poderia dar uma aula inteira aqui sobre problemas na tireoide ou sobre psoríases diferentes, entendeu? Então, acho que não cabe a gente pegar o webinar e transformar ele num webinar de artrite reumatoide, mas eu acho que vale a pena a gente falar sobre pontos em comum que processos autoimunes eles têm. Então, eu já começaria aqui, já que eu estou no embalo, já estou empolgado, já estou bombando, né? A Laila da minha equipe, ela fala, cara, Matheus, normalmente você já é 220, mas tem hora que você liga um velocidade 5, assim, que não dá nem pra ouvir direito o que você tá falando, de tão rápido que você... Aí eu tenho que parar e tentar diminuir, respirar, né? Respira. Então, assim, uma questão que eu acho fundamental que vocês entendam em relação aos processos autoimunes é o seguinte, todos eles são processos que deu algum erro no discernimento natural do seu sistema. Então o seu corpo ele não deveria atacar a bainha de mielina e ele vai lá e destrói a bainha de mielina e você faz uma esclerose múltipla. O seu corpo não deveria atacar a fibra muscular, aí ele vai lá e ataca a fibra muscular e aí você tem um problema degenerativo, muscular degenerativo. Como vocês falam isso? Neuromuscular. Então, a doença autoimune, o próprio nome diz, ela é autoimune. O seu sistema imune, ele não deveria atacar o seu próprio corpo. Por algum erro no processo de comunicação ali, ele vai e ele ataca. Todos os processos autoimunes, então, são processos da sua imunidade, né? Então, é o seu sistema imune hiperativo e desregulado. Uma coisa que é importante que vocês saibam é que como o processo autoimune ele está ligado com o sistema imune, né, com a sua imunidade, tem uma outra palavrinha que ela está quase sempre conectada com processos autoimunes e essa palavrinha é inflamação. Então, o processo inflamatório, ele é um processo que é o seu corpo que gera, né? Então, imagina, eu vou na academia, eu pego um monte de bomba, né? Ferro, dou uma malhada boa, e aí no dia seguinte, 48 horas depois, eu fico todo doído, né? O meu bíceps lá, eu não consigo nem beber um copo d'água direito. O que está acontecendo ali é um processo de inflamação. Eu tenho microfissuras, né, no meu músculo, e aí o meu organismo vai lá, e no processo de cura dessas microfissuras, ele cria mais músculo e faz hipertrofia. Então, assim, o processo de inflamação, ele nem sempre é um processo que é só do negativo, ou só acontece quando... Ele não é sempre indesejável, é isso que eu quero dizer. Então, muitas vezes quando você está com algum problema, com algum processo de saúde, o seu corpo ele gera um processo inflamatório como uma ferramenta para ajudar na cura. Então, a inflamação é uma ponte, muitas vezes, na direção da cura. O processo autoimune, ele é um processo inflamatório que gerou um caos ali, né? O seu corpo ele inflamou e ele começou a atacar o próprio corpo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque toda doença autoimune, ela tem um processo de inflamação ali no meio. Então, se você tiver que fazer uma coisa só, mais nada, você deveria fazer tudo o que você pode para diminuir o processo inflamatório. Como é que a gente faz isso com alimentação, com nutrição? Você joga no Google
você não precisa ser médico, fazer pós-graduação em nutrição e nutrologia. Você joga no Google alimentos inflamatórios, alimentos pró-inflamatórios, alimentos anti-inflamatórios e dá uma pesquisada de 15 minutos. Você vai encontrar até umas tabelinhas bobinhas que vão te mostrar que tem alimentos que são pró-inflamatórios e tem alimentos que são anti-inflamatórios. Se você tiver dúvida, Matheus, salmão selvagem do Alasca é pró-inflamatório ou anti... Não sei, não come. Simplesmente não toca nele. Não sei. Não sei se azeite de oliva extra virgem do norte da Grécia é o quê? Então não come. Então deixa na prateleira e não come. Agora, você sabe, e qualquer pesquisa mínima que você fizer, você vai ver que, por exemplo, carne processada é não só um alimento carcinogênico classe 1 pelo IARC da Organização Mundial de Saúde, como é um alimento pró-inflamatório. Então, carne processada é pró-inflamatório. Se você tem uma doença autoimune, se você tem uma doença na qual predomina um processo inflamatório, você precisa eliminar alimentos que sejam pró-inflamatórios. Então, se você encontrou nessa lista que carne processada é pró-inflamatório, você precisa parar de comer carne processada. Se você tem doença de Crohn's e você come cachorro-quente, você está promovendo mais processo inflamatório. Então isso é ruim para você. Se você tem artrite reumatoide e você come presunto, peito de peru, linguiça, salsicha, essas coisas, você está comendo alimentos que são pró-inflamatórios. Se você toma refrigerante, está consumindo pró-inflamatórios. Então, assim, se você faz uma pesquisa boba no Google, você não precisa saber o seu dosha, você não precisa fazer pós-graduação em neuropsiquiatria, você não precisa vir para a Índia fazer o BAMS na Gujarat Ayurveda University, você precisa fazer uma pesquisa de 15 minutos no Google para você ver que, por exemplo, frutas vermelhas são anti-inflamatórios, verdes escuros são anti-inflamatórios. Então, comidas ultraprocessadas, carnes processadas, refrigerantes, são pró-inflamatórios. Então, você precisa eliminar os pró-inflamatórios e encher a sua dieta de anti-inflamatórios. Você não precisa mais nada e você fizer só isso, você já está empurrando o seu processo pró-inflamatório numa direção mais favorável para ele. O que mais que você diria, Laurita? Eu acredito que tem mais coisa para fazer, né? Isso é só o início do início do início, Maravilhoso. né? Então, assim, ainda mais dependendo do quadro e do estado em que a pessoa se encontra nesse exato momento. Sim. E quantas patologias associadas ela desenvolveu em consequência dos tratamentos que ela fez ao longo do tempo, e ela desenvolveu, né? E ela toma uma série de medicamentos também. Sim. Porque os medicamentos eles vão interagir entre si e eles vão gerar outros problemas ainda. Então, assim, eu concordo com você em relação à questão da inflamação e acho extremamente importante isso, que é um conceito e é um princípio, né, é uma orientação dentro da Ayurveda de uma forma geral. E dentro da ciência moderna hoje, que a gente estuda muito a questão da microbiota, que era a nossa flora intestinal, nosso intestino. Então, é cuidar do nosso intestino, né? Uns chamam de segundo cérebro, outros ainda já é o primeiro cérebro, Sim. Né? Então, assim, é cuidar desse intestino. E esses alimentos inflamatórios, eles vão piorar o quadro, né, intestinal. E podem ser sensações e piorar situações que são visíveis, que são sensações que é perceptível imediatamente pelo próprio paciente, e às vezes não é algo ainda mais sutil, mas que tem um processo que vai piorar essas doenças efetivamente. Então, assim, a evacuação é muito importante, né? Os processos de eliminação, de evacuar de forma adequada, ter um cuidado muito, muito grande com isso. Porque não adianta você fazer boas escolhas alimentares e aí você não conseguir digerir adequadamente, você não conseguir eliminar aquilo que você tem que eliminar no sistema. E isso vai gerar mais um processo inflamatório dentro do seu intestino, e isso vai piorar ainda mais os seus processos degenerativos, autoimunes, inflamatórios, né? As dores, as paralisias, sejam quais sintomas que você está tendo como consequência desse distúrbio que você apresenta. E melhorando a sua alimentação, consequentemente, você vai melhorar o seu intestino. E não só isso, melhorar e cuidar da sua questão emocional.
né? Maravilhoso. Porque se você não tiver um cuidado com a sua questão, né, as suas relações, o apego, a raiva, né, as situações, as vivências que você tem, vai ser muito difícil também você ter uma melhora efetiva. Às vezes as pessoas, elas veem benefícios em estarem doentes, né? E seja lá qual for o benefício que você percebeu que você está tendo. E aí é muito difícil se desapegar dele. E talvez essa melhora, ela não aconteça porque você está apegado a esse ponto, a esse cuidado. E aí, às vezes, parece isso que chega a doer, né? A pessoa ouvir isso e aí ela se revolta completamente. Como que ela tá falando isso? O que ela sabe, né, da minha Sim. vida para falar isso? Mas é um conjunto. Você não tá doente, você não tá inflamando, e você não tá atacando, e você não tá destruindo o seu próprio ser por um único motivo, né? É um conjunto de fatores. As pesquisas e mais pesquisas modernas mostram, né, só vem provar o que a Ayurveda vem falando há milhares e milhares de anos dentro de sistemas modernos, científicos modernos, o que está sendo dito: estilo de vida, fator emocional, alimentação, é a chave para a prevenção das doenças, e depois, no tratamento, eles também vão te auxiliar. Só que quando a peça já está quebrada, quando o corpo já está doente, as medidas para você poder melhorar esse sistema, elas têm que ser muito mais intensas e muito mais rigorosas. Enquanto eu estou negociando, eu tenho uma dor de estômago que vem e vai de vez em quando, e eu estou negociando uma dose de café, você está com uma doença autoimune. Sim. Não dá para negociar mais, né? Eu vejo isso muito por experiência própria, que a gente já falou lá na entrevista, e aí eu vou repetir aqui mais uma vez, que as pessoas perguntam: Laura, qual é a sua dieta? Ou então, né, é um milagre, tá tudo, como é que a Laura conseguiu isso e tal, a vida dela é muito fácil. E, cara, eu ralo pra caramba pra poder manter o meu sistema imune, pra manter a minha imunidade forte, porque, querendo ou não, é mais fragilizado o meu sistema por uma série de fatores, né, que eu cheguei a esse ponto aonde o meu sistema tende a ter mais fragilidade, e eu tenho que ter um cuidado gigantesco no meu dia a dia, numa série de fatores, porque não é eu enchi o meu cofrinho e aí agora eu tô cheia de saúde, e se eu não fizer agora eu posso fazer o que eu quiser. Eu vou dormir todos os dias tarde, eu vou pra festa, eu vou ficar no ar-condicionado, sabe? Eu vou comer tudo errado, em qualquer horário, e aí tá tudo certo porque eu enchi, né, o meu estoque, tá tudo certo. Não! É um cuidado diário e constante. E aí você abusa, tá aqui, eu tô rouca, tô com tosse, porque eu realmente abusei. Então, assim, é exatamente isso. E aí a gente tá se agredindo, e aí a gente vai adoecendo. E a gente já tem um sistema onde você já deu um erro por algum motivo lá atrás, que a gente nem tá discutindo isso. Sim. E aí a gente tem que cuidar de todos esses aspectos. Todos, absolutamente todos, nas nossas escolhas, né, do nosso estilo de vida, na qualidade do nosso sono, porque se a gente não dormir bem, a gente não vai conseguir melhorar, principalmente num quadro onde você já está debilitado. E aí eu falo para as pessoas: nesse momento você está doente, não dá para negociar muito, entendeu? Não dá, mas um McDonald's uma vez por mês, Sim. Sabe, um vinhozinho, meia taça de vinho todos os dias, porque dizem que é bom pro coração, entendeu? Mas assim, eu não tô falando de coração, você tá com uma doença autoimune, você tá com um processo degenerativo, eu tô falando de outra coisa, Sim. Entendeu? Então, assim, não é momento de você negociar, sabe? Enche mais o seu cofrinho, deixa você mais cheio, e aí de vez em quando você pode fugir ou sair um pouco dessa rotina. E aí isso pode ter consequências ou pode não ter consequências imediatas, né? Ou pode não ter também a longo prazo, ou ter... Mas é importante você cuidar de todos os aspectos. E não dá para ficar negociando e se sabotando nesse momento. Sem dúvida. E é uma coisa que a gente vê muito, né, na prática. Como as pessoas sempre querem negociar, como se fosse, como se eu é que fosse que ia decidir se ela fica doente ou não, né?
Do tipo, eu é que dou o ok na doença dela. Tipo, eu só tô observando a realidade e tô te dizendo o que você pode fazer para melhorar. Mas se você não fizer... E eu falo assim, eu tô dos dois lados ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que eu tô estudando, que cada vez eu tô estudando, cada vez estudando mais para poder ajudar as outras pessoas, eu tô do outro lado também, eu sou paciente. E aí eu sei quais são as dificuldades, eu sei quais são os escorregões e eu sei aonde que, né, o bicho pega em certos momentos. Sim. Então, assim, e eu percebo por experiência própria, não dá pra gente ficar negociando, não dá. E é isso, né? Você tá negociando com a sua vida, Sim. né? E você tá negociando com a vida do outro que vai ter que parar pra te cuidar também, né? Se você tiver um outro, se você não tiver o outro, imagina, você vai ficar, né, abandonado sozinho. Então, não tem muito... Maravilhoso, maravilhoso. Vamos passar então agora, que a gente já está com 1 hora de webinar, vamos passar então para as discussões de doenças mentais um pouquinho. Eu tive várias, enquanto você toma o seu chazinho aí, dá uma aquecida na garganta, a gente recebeu várias perguntas sobre doenças mentais. Então a Andréia Menezes pergunta: Ayurveda e crise de ansiedade e crise de pânico, é possível melhorar com a Ayurveda? A Raquel Monteiro... ela pergunta, olá, como é que o Ayurveda percebe a relação entre alimentação e transtornos mentais, especialmente depressão e ansiedade? A Emília pergunta mais sobre Graha Chikitsa, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. A _Ma pergunta, existe algum tipo de alimentação que ajuda na concentração? Ela acha que ela é muito vata e que ela precisa melhorar a alimentação. E a Irene Navarro pergunta como mudar hábitos e melhorar os hábitos quando a pessoa tem depressão. Então, uma pessoa que tem depressão, como é que ela consegue melhorar se ela se sente fraca, impotente e tal e tal? Então, vamos falar um pouquinho sobre doenças mentais. Eu sei que é um super tema que você estuda e pesquisa ultimamente, então vou deixar o microfone na sua mão e manda brasa. A depressão é hoje considerada uma desordem psiquiátrica de grande relevância dentro da nossa sociedade moderna, né? Ela atinge mais ou menos, assim... não sei exatamente o número, mas é uma média de 120 milhões de pessoas hoje no mundo inteiro tem depressão. Hoje é considerada a 4ª causa de morte nos Estados Unidos entre jovens. Um suicídio decorrente dos processos depressivos, né? Então, é um problema de saúde pública. E saiu uma entrevista no Brasil, aqui na revista Super Interessante, em fevereiro desse ano, mostrando que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? É o país onde as pessoas têm maior crise de ansiedade no mundo. Juro. Então, assim, isso é decorrente de uma série de fatores. A ciência moderna vem pesquisando muito a relação do estilo de vida e da alimentação. Sim. A ciência moderna ela tem pesquisas muito em relação às vitaminas, aos micronutrientes, que é o foco, né? Que é a intenção. E aí, de que forma você vai suplementar, quais são os micronutrientes, o que está faltando, qual é a tendência, né? Que é o que acontece na maior parte dos pacientes. Sim. E aí tento chegar a algumas amostragens e aí dessa forma determinar, fazer diretrizes e ter protocolos para você poder tratar esses pacientes. E aí é isso, é uma série de fatores, a gente vai vendo lá a questão, né, preventiva lá do Ayurveda e a gente vai vendo o quanto isso é importante para que a gente não desenvolva, né, é isso que a gente estava falando antes. Sim. Também da questão das doenças autoimunes, a gente chega no mesmo ponto, que é a questão, né, de não colocar para baixo do tapete as questões emocionais. A gente vive numa sociedade onde as pessoas mostram uma vida irreal, e aí a gente tem que mostrar qual é a realidade, a gente tem que entender qual é a realidade, e aí efetivamente fazer algo real para que a gente possa melhorar e que a gente possa viver de forma feliz, né? Nos pequenos e pequenos detalhes, a gente não tem que ter, né, ficar olhando o que o outro faz, não. Então é essa vida do Instagram, essa vida de Facebook do que o outro coloca e você tá sempre almejando alguma coisa que você não tem. E aí você não tá felicitando as coisas que você já tem, né?
efetivamente você está vivo, né? E isso é uma oportunidade fantástica a gente estar aqui. Eu quero viver pelo menos 100, 120 anos. Então, assim, eu tenho que ralar aqui. Eu ralo pra caramba pra poder me cuidar, pra eu poder estar aqui os 100, 120 anos. Tem gente que já veio aí bombado, com o corpo, né, muito mais forte, e aí, né, tem muito mais facilidade. Mas a gente vai observando e a gente vai tentando, né? E é um trabalho diário, um trabalho constante, de autocuidado, de responsabilidade, porque para a gente se desequilibrar é muito fácil, são muitos estímulos, né? A questão da ansiedade no Brasil, ela está muito relacionada à questão da insegurança, né? A insegurança alimentar, a insegurança social, a insegurança financeira, a insegurança de um sistema de doença, né, que não funciona, e isso gera muita insegurança, e aí acaba gerando o quê? Muita ansiedade nas pessoas, e consequentemente, por você não conseguir dar conta, e por você achar que você tem que dar conta, e que você tem que fazer milhares de coisas ao mesmo tempo, você acaba desenvolvendo distúrbios mais graves, né? Sim. As pessoas, né, com uma depressão, isso é algo muito sério. Uma coisa é você sentir tristeza, isso faz parte da natureza humana. Você ter momentos de tristeza, você ter momentos de raiva, você ter momentos de alegria. Agora, isso efetivamente ser uma patologia, isso tem uma diferença muito grande. O diagnóstico das doenças psiquiátricas, das doenças do envelhecimento, ele é muito subjetivo, muitas vezes, né? Não é, você tem que ter uma muito franca, você tem que ter um profissional muito eficiente para ele conseguir perceber as nuances do que efetivamente está acontecendo e traçar um protocolo adequado para esse paciente. Eu vejo muito assim uma questão medicamentosa muito grande. Hoje, sim, por exemplo, o Rivotril é uma medicação utilizada em grande escala por motivos banais, digamos assim, muitas vezes. As pessoas tomar simplesmente, eu não durmo, e não vai tentar tratar a causa. É claro que tem situações pontuais que o paciente ele precisa ser medicado, né, de forma alopática. Eu não tenho o menor problema quanto a isso e acho que em determinados momentos isso é necessário. Claro. Só que o problema de uso prolongado e sem ter uma terapia coadjuvante a isso, uma equipe multidisciplinar cuidando e tratando disso, é um grande problema, porque você não vai ajudar a tratar a causa que levou a pessoa a esse problema e efetivamente você cuidar. Então, é um trabalho em conjunto, onde você vai ter um psiquiatra, onde você vai ter psicólogo, onde você vai fazer práticas de meditação, onde você vai cuidar da alimentação. É aí que eu vejo que nesse campo da neuropsiquiatria, que é a área que eu estou mergulhando cada vez mais, é onde a gente pode unir cada vez mais essa sabedoria de uma forma muito eficiente. Porque o paciente ele precisa ser acolhido e ele precisa ser cuidado em vários aspectos da vida. Ele não pode ser simplesmente você toma um medicamento aqui que eu vou fazer você melhorar e eu vou tirar você da crise. Não, a gente precisa ser acolhido e a gente precisa nutrir esse sistema da forma adequada. Esse paciente, para ter uma melhora num quadro de depressão, ele precisa dormir adequadamente. Ele precisa ter um sono extremamente reparador. Ele precisa, né? As pesquisas mostram que pacientes têm tendência a ter deficiências de vitamina B12, de vitamina B6 e de folato. Tem muita pesquisa científica mostrando, né, os pacientes tendo uma baixa desses micronutrientes. E se você tiver uma alimentação adequada, você já vai evitar esse tipo de quadro. Não tem... A ciência moderna não chegou a nenhum consenso em relação ao diagnóstico, o que causa efetivamente um
uma única doença, por exemplo, as doenças psiquiátricas em si, a depressão, que foi a questão que as pessoas mais falaram. Sim. Mas a gente consegue perceber, né, que o funcionamento do sistema como um todo, dos neurotransmissores, da forma adequada, é extremamente eficiente para a manutenção da saúde e evitar que esses quadros agravem ou que esses quadros se manifestem. Mas para que isso aconteça de forma adequada, a alimentação tem que ser adequada. E é por isso que é tão importante uma variedade de alimentos, variedade nos grupos de alimentos, né? A não repetição de um grupo específico de alimentos sempre na sua dieta, para que você possa atingir todos esses alimentos necessários, esses grupos de alimentos necessários para você prevenir os distúrbios. Quando eu fiz o meu TCC, a gente fez um TCC especificamente sobre transtorno afetivo bipolar e nutrição, e mostrando, né, quais são as variáveis que contribuem para esse tipo de transtorno. Então, os processos inflamatórios, a microbiota, o estresse oxidativo, e aí você vê, e aí depois, quais são as medidas. E existem pouquíssimas pesquisas na área de nutrição relacionadas ao transtorno bipolar e aos pacientes com depressão, efetivamente na prática, né? Você fazer essa terapia conjugada, as poucas pesquisas, né, e protocolos tendo sido feitos têm mostrado eficiência, principalmente no campo da demência, por exemplo, de fazer essa conjunção de suplementação, porque nesses casos, quando o paciente já está doente, você só com a alimentação, isso não é suficiente. Você vai precisar suplementar, porque a própria medicação ela vai prejudicar a capacidade absortiva dos alimentos e a gente já vai ter uma deficiência desses nutrientes. Então, a gente vai ter que acabar suplementando. Então, nesses casos, ela vai ser mais adequada. Não que ela vai ter que ser feita de forma preventiva. Então, ela vai ter que ser usada. A gente tem que analisar cada caso efetivamente, né? Como é que tá, qual a combinação de medicamentos, se ele tá usando antipsicóticos, antidepressivos, qual é a combinação efetiva desses medicamentos para a gente poder tratar efetivamente. Mas a gente tem que ter um trabalho multidisciplinar e acolhedor desse paciente de forma eficiente. E é aí que a gente consegue entrar, né? Com a alimentação, com a Ayurveda e com a ciência moderna de forma conjugada e efetiva para a melhora do paciente. Claro, uma pergunta que a Irene fez aqui que eu achei muito boa é essa. Ela falou que eu tenho esse sistema que eu sempre explico dos 4 pilares. Ela fala, se a pessoa tá toda errada e tá deprimida ainda por cima, por onde ela começa? E eu acho interessante da tua fala, e eu concordo 100% com você, a ideia de que só a nutrição, tentar solucionar só com nutrição seria um reducionismo da realidade da pessoa, né? O ser humano é muito mais complexo do que isso. Então, assim, tem estudos incríveis, por exemplo, dentro da medicina moderna, relacionando a realização de atividade física, por exemplo, com a melhora no humor e no estado de mental da pessoa. Então, tem um estudo muito interessante comparando o anti-ansiolítico da vez com só atividade física e o resultado igual, assim, né? Então, os pacientes se beneficiando sem tomar remédio só de realização de atividade física. Então, eu poderia, com base nesse estudo, dizer, a pessoa tem que privilegiar a atividade física. Só que não dá para ela fazer atividade física se ela tem uma nutrição muito errada também. Porque aí uma coisa vai bater na outra. Se ela tem um sono muito inadequado, ela não vai ter disposição para fazer atividade física. Então, por onde começa? Começa por onde está mais fácil para começar. Tem paciente que num quadro muito ruim de depressão não vai levantar da cama para fazer atividade física nem a pau, mas não se importa de comer determinados alimentos ou outros alimentos. Então a nutrição acaba sendo um caminho de início interessante. Tem determinados pacientes que não vão aceitar mudar a alimentação de maneira nenhuma. Mas se eu colocar ele para realizar meia hora de atividade física todo dia, de repente ele vai fazer um esforcinho, a família, dependendo do contexto familiar, a esposa vai levar junto para fazer uma aula de dança, e aí o paciente vai, ou o marido vai levar para fazer não sei o que, e a esposa vai, e por aí, entendeu? Então, assim, isso entra, Irene, a pessoa que perguntou, né, entra muito no contexto específico do paciente, no caso, né, particular, concreto. Então,
o médico tem que conseguir olhar para aquele caso e ver por onde entrar, né? Daí que vem a beleza da medicina e da nutrição, né? A gente é treinado para tentar entender por onde entra. Se fosse uma fórmula fácil, não precisava estudar medicina durante anos e anos e décadas, né? A gente estuda muito porque o ser humano é muito complexo, as relações humanas, sociais, familiares são muito complexas. Então, assim, por onde começa? Começa por onde dá, mas tem que começar por algum lugar. Se você não fizer nada, você não vai alcançar mudança nenhuma. E vou aproveitar e já dar uma pinceladinha na... Você pode fazer estratégias, né? Você observar, é aquilo, a mesma coisa que você falou anteriormente, do que você pede para o paciente colocar a sua rotina alimentar, é fazer um diário da sua rotina, né? O que você não está colocando como prioridade efetivamente para você e ver o que dá para mudar. Porque... tem a questão de horários adequados para você dormir. Essa questão da atividade física é muito importante. Tem estudos recentes, por exemplo, uma das pesquisas que eu tenho feito, que eu gosto muito dessa área de envelhecimento, né? Então, que é onde a gente pode juntar muito a Ayurveda. Então, mostrando Alzheimer. Alzheimer é uma doença que se desenvolve exponencialmente. O número de pessoas com Alzheimer cresce. A gente tem uma população idosa que está crescendo cada vez mais. Nos próximos 30 anos, o número de idosos vai ser gigantesco. E o número de pessoas que podem estar com Alzheimer é muito grande. E já se sabe que uma das melhores formas de você prevenir, porque o que a gente tem hoje efetivamente é prevenir o desenvolvimento do Alzheimer, é fazer atividade física, é comer adequadamente. Então a gente vê o tempo todo, né? É uma questão preventiva. Sim. Então cada vez eu falo mais, Dinacharya, né? Prevenir. Sim. E uma coisa que eu acho que é muito importante... e que muitas vezes as pessoas esquecem, é a questão social. O ser humano é um bicho social. Então, dentro de um contexto de depressão, por exemplo, a importância, por exemplo, da família ou da rede de suporte em ajudar o processo. A gente é um bicho que, isolado, a gente tende a piorar. A gente tende a se você isola um paciente, por exemplo, de depressão, tranca ele no quarto para ele não incomodar o resto da família, a tendência é só piorar. Então, integrar essa pessoa deprimida, por exemplo, de volta na família, é uma maneira também de ajudar esse processo a evoluir. Então, se a pessoa ela não está sozinha conseguindo se mexer, onde estão os amigos, os familiares, o marido, a mulher, o namorado, a namorada, os filhos, as filhas, que podem ajudar a envolver aquela pessoa num processo de melhora também. Então, a gente não pode esquecer aqui, e no nosso curso, no workshop, eu consigo parar para falar sobre isso, mas eu preciso de pelo menos uns 20 minutos, meia hora, com muito mais cuidado, sobre pesquisas muito interessantes que apontam o papel predominante que tem a família e o círculo social dentro do processo de cura, por exemplo, a possibilidade da pessoa se curar. Eu queria dar uma pinceladinha de leve aqui na pergunta da Emília, que ela fala de Graha Chikitsa. Graha Chikitsa é um dos 8 ramos do Ayurveda, né, um dos Ashtangas do Ayurveda, que trata de doenças que modernamente são consideradas doenças psiquiátricas. Graha não é só doenças psiquiátricas, então a gente pode falar sobre isso com muito mais vagar dentro do workshop, né, dentro do nosso curso. Aqui não dá tanto tempo assim. É muito pouco estudado até mesmo dentro do BAMS, porque ele envolve caráteres assim, religiosos, ritualísticos, espirituais, digamos assim. Então, mais um ponto que eu acho muito interessante que eu posso já mandar aqui é o seguinte. O Charaka Samhita, quando ele está falando sobre Graha Chikitsa, ele fala lá de todos os rituais, dos pujas, da alimentação que a pessoa pode ter e tal, mas ele fala, no final, ele chega num ponto que é o seguinte: se a pessoa está seguindo as rotinas dela adequadamente, se ela segue o Dinacharya direitinho, se ela se alimenta direito, se ela faz atividade física, se ela senta para meditar, não tem Graha Chikitsa que pegue a pessoa. Então ele fala de todas as possibilidades de Graha que podem pegar e tomar controle do corpo da pessoa, mas ele fala, em última análise, uma pessoa que se cuida bem, que cuida da sua saúde física e cuida da sua saúde mental, ela se blinda para qualquer demônio, para qualquer possessão demoníaca, para qualquer problema psiquiátrico. Então, o Charaka, ele no final, ele bota a responsabilidade inteira do processo
em cima da pessoa. O que hoje em dia muitas pessoas, quando me ouvem falar, elas ficam bravas comigo e falam: olha aí o Matheus culpabilizando a vítima. Ele está dizendo que a culpa da doença é da pessoa. Eu dei uma palestra de saúde feminina e o Ashtanga Hridayam ele fala claramente que as 20 doenças do feminino elas vêm da alimentação e muitas pessoas, muitos haters, me mandaram mensagens hating dizendo: olha aí, homem, papo de homem, olha o homem fazendo mansplaining, falando para as mulheres que a culpa da doença das mulheres é da mulher. Então não é culpa da mulher, a culpa é da genética, a culpa é da sociedade, a culpa não é da mulher. E eu tentando empoderar, na verdade, dizendo: olha, se a alimentação ela está na base do seu problema, você entender como melhorar a sua alimentação significa que você pode melhorar o seu problema. Então, pelo contrário, não só tirando o poder da mulher, como empoderando mais ainda a mulher. E é óbvio que a gente não rejeita, seria loucura rejeitar, que existem componentes genéticos, que existem componentes familiares, que existem componentes... Existem, como você falou, é uma multiplicidade de fatores que tem que ser observados. Agora, dentro do genético, o que você pode mudar? Ah, Matheus, as novas tecnologias de CRISPR, eu posso mudar o meu DNA. Mas será que não é mais fácil assumir o controle da sua alimentação? Entendeu? Então, se a gente chegar num ponto que a gente pode remapear o nosso DNA e melhorar todas as doenças, maravilhoso. E o que você tem de doença que é genético, que você não pode mudar, você tem que aprender a conviver. Mas a alimentação, você pode mudar, você não precisa conviver. Então a pessoa, ela corre para me dizer que o colesterol alto dela é genético, sem nunca ter tentado melhorar a alimentação. De repente ele tem um fator genético importante que tem que ser observado. Mas vai que, se você mudar a alimentação, isso melhora o teu processamento, por exemplo, o teu fígado começa a processar os lipídios de uma maneira melhor, entendeu? Então aqui entra o contexto, que eu acho que as pessoas ainda não estão muito afiadas, da epigenética. A gente falou do microbioma, agora acho que vale a pena pontuar um pouco a questão da epigenética, como o seu sistema genético, ele atua em referência com o meio ambiente, com seus hábitos e com as suas atividades. Então, o fato de você ter um APO4, que é o gene lá do Alzheimer, do Parkinson, esqueci qual das duas é agora, presente no seu corpo, como muito predominante em países como Nigéria e tal, não significa que você vai desenvolver a doença se você tem um estilo de vida e uma alimentação de acordo, entendeu? E você pode pegar um país como os Estados Unidos, que tem uma baixíssima prevalência genética, mas que tem uma altíssima incidência na prática, porque as pessoas, na prática, têm uma rotina de atividade física e alimentar que prejudica, né, que empurra a pessoa na direção. Então, a genética é um fator que não pode ser ignorado. Eu estudo medicina, não seria louco de falar isso. Só que, se você corre para a genética como explicação dos seus problemas, muitas vezes você está fugindo da responsabilidade de poder mudar e de melhorar a sua saúde, entendeu? Então, o que é genético... A genética vem mostrar exatamente isso, né? Exatamente. Vem mostrar exatamente para esse público e para essa parcela que coloca a culpa ou que coloca, né, o problema sendo só esse. E ele só vem mostrando quanto o estilo de vida em todos os seus aspectos ele é determinante para você mudar um padrão que você tem uma tendência e que se você mudar os seus hábitos, você é capaz de transformar essa realidade, né, que está printada, digamos assim, no seu sistema. Perfeito. Lau, vamos para a rodada de fogo para a gente terminar, então. Já estamos a 1h30. A gente combina de falar 1 hora, a gente fala 3, né? Não tem como. E eu e você, um final de semana de workshop inteiro é pouco tempo pra gente, né? Então, a gente e olha que a gente tá sendo, assim, superficial, né? Super sucinto, falar de depressão, né? Não dá para falar 1/100º do que poderia falar, né? Do que leva, como que conserta, como que auxilia efetivamente, porque a gente não tem tempo, a gente está dando só uma... A gente podia fazer um workshop inteiro só de depressão. A gente faz o Ciência da Vida, que é um curso de, 8 meses, a gente fica os 8 meses martelando na cabeça das pessoas e no final todo mundo da turma fala: quando é que vai ser o Ciência da Vida número 2? Né? Quando é que vocês vão continuar? Porque o trabalho é infinito. Então vamos para a reta final aqui do nosso webinar, com as perguntas mais voltadas para alimentação,
E eu queria bater com você algumas que são muito interessantes. Então, uma que a gente recebeu muito, a Alesaca perguntou, a Lilaca de você perguntou, Clau FJP perguntou, Pepolônio, Isabelle Razan, Jade Salles, Maria João Alves, então uma galera, a Lorena perguntou também, Maria da Terra perguntou também. Então, uma pergunta muito comum que eu recebo é: fruta não pode, então, pelo Ayurveda? Porque as pessoas falam que a Ayurveda condena comer fruta. E eu, assim como salada, né? Salada e fruta são as duas que eu escuto bastante. E eu sempre venho mostrar para as pessoas como tem capítulos inteiros de fruta e de salada nos clássicos, nos samhitas, mas que o que elas não podem confundir é, se você faz um tratamento na Índia, um panchakarma, eles vão te tirar a salada e a fruta, porque eles estão te dando alimentos que são mais fáceis de você digerir. Então, assim, alimentos são fáceis de digerir, que são difíceis de digerir, eles são parte de uma dieta balanceada. Só que se você está com acne ruim ou se você sofre de um problema específico, é natural tirarem a sua fruta. Então, você já fez alguns panchakarmas na Índia, né? E aí o médico ia falar para você não comer fruta ou não comer salada. Aí quando alguém te pergunta, pô, Laura, como é que é a dieta dentro de um hospital? Você pode falar, não pode comer fruta, não pode comer salada. Aí a pessoa fala para um amigo, de acordo com a Ayurveda, não pode comer fruta, não pode comer salada. Então confunde a hospitalização com a vida normal de uma pessoa até saudável, digamos assim. Quando as pessoas me veem... Não só hospitalização, até quando a pessoa está fazendo um tratamento para uma desordem específica, ela vai ter restrições. Eu sempre falo que quando você tem uma alimentação dentro da Ayurveda, você tem uma liberdade gigantesca, né? Você pode comer absolutamente tudo que vem da natureza, seguindo os princípios de como que isso foi plantado, da onde que foi plantado, da onde que isso vem. Quando você tem um distúrbio, você tem uma patologia, você tem uma restrição. E aí você tem uma limitação, onde você vai ter preparações diferentes, onde você vai ter grupos de alimentos que você vai poder e que você não vai poder comer. Maravilhoso. Então, eu pessoalmente, como tenho uma saúde de aço e digiro as coisas super bem, eu como fruta de maneira livre e abundante. A minha dieta ela é muito... Eu sou vegetariano estrito, então minha dieta é muito baseada em frutas. Inclusive, eu faço uma coisa que muitas pessoas acham que é um pecado ayurvédico, que é misturar fruta com comida. E eu digiro isso muito bem. Então, assim, outra questão que eu acho que é muito perguntada e que eu gostaria de ouvir a tua perspectiva e a tua experiência é sobre isso. Se pode comer fruta, quando comer fruta? Pode misturar ou não pode? Tem frutas que podem, tem frutas que não podem. Que orientações que você vê, que você vive, que você dá para os seus pacientes de forma geral? Então, é aquilo que a gente estava falando lá no início, né? Da restrição. A gente vai passando por onde a gente tinha um paciente onde antes ele comia processado, ultraprocessado, e aí ele vai tirar. Então tá dentro de um processo onde ele vai afunilando cada vez mais e ele vai sendo cada vez mais cuidadoso dentro da dieta dele. É muito... Quando você tem um paciente, você tem, como você falou, você tem que olhar de forma muito individualizada qual é a capacidade digestiva dele. Se você não tem uma digestão eficiente, que a maioria das pessoas... Desculpa aí, meu fone caiu aqui. Não, tudo bem. A maioria das pessoas não tem uma capacidade digestiva boa. Por quê? Porque as pessoas comem inadequadamente, as pessoas comem exageradamente, uma quantidade excessiva. A minha postura é evitar que se faça esse tipo de combinação com as frutas, principalmente com as frutas cruas, porque elas acabam sim prejudicando a capacidade digestiva. As frutas geralmente são frias, né? E aí elas acabam prejudicando a capacidade digestiva. Quando as frutas são ácidas, não tem muito problema, né? As frutas mais azedas, abacaxi, laranja, limão, isso até vai ajudar o processo digestivo. Que é o que muitas vezes, tradicionalmente, se mistura na comida, né? As pessoas comem lá feijoada com a laranja, né? A pessoa espreme um limão na comida, né? Espremer limão na comida é um troço super comum, né? Inclusive. E aí, assim, quando eu recomendo quer comer a fruta junto com a comida, faz ela cozida, né? Faz ela tipo um chutney, faz ela um refogado junto com uma cebola, com as especiarias picantes, pra quê?
para melhorar a capacidade digestiva, para ajudar no processo digestivo. E não simplesmente você está comendo arroz, feijão, carne, e aí come abacate, maçã, Papaya, manga, né? melão e melancia, e papaya. Então, assim, a sua capacidade digestiva já não é boa, você vai fazer uma combinação dessa, você vai prejudicar a capacidade digestiva. Então, simplificar cada vez mais para você melhorar o seu processo digestivo. E aonde você não tiver combinações de muitos grupos de alimentos, aí sim você pode inserir as frutas. O café da manhã, por exemplo, ou no jantar, se você não for fazer uma combinação muito grande de grupos de alimentos, você pode incluir as frutas. Maravilhoso. E eu acho que, assim, no final das contas, a questão das frutas é sempre um testa e ver como você se sente, né? Se você é uma pessoa saudável, é uma coisa. Se você é uma pessoa doente, é outra coisa. Não tem como misturar. Se você é uma pessoa saudável, você tem uma liberdade de experimentação muito maior. Se você come lá um arroz, feijão e banana, como a minha família que é do Nordeste, metade da minha família que é do Nordeste faz, como é que você se sente depois? Nossa, me sinto pesado, fico arrotando aquilo a tarde inteira, dá vontade de dormir a tarde toda, minha cabeça nem funciona direito. Quer dizer, sua alimentação não tá legal, a mistura não tá tão boa. Quase sempre, via de regra, eu tenho algumas regras. Por exemplo, melancia e melão eu mando não misturar. São frutas extremamente indigestas. A melancia é uma fruta extremamente indigesta que eu não recomendo. Frutas ácidas com lácteos e com carnes, com derivados de animais, via de regra são considerados viruddha ahara pelos samhitas. Então a gente tem um termo que chama viruddha ahara. Ahara é comida, viruddha são comidas que não fazem bem, né? Que eles são comparados com venenos, né, para nossa digestão. São alimentos que, se você misturar ou processar de determinadas maneiras, eles geram muitos problemas. A maior parte da lista de viruddha ahara, ela inclui algum alimento de origem animal no meio. Então, tem poucas exceções que não são. Então, por exemplo, lácteos misturados com frutas cítricas, que você pega um copo de leite, você bota uma fruta cítrica, o que acontece? Ele talha. Então, se você botar aquela coisa dentro de você, ele talha dentro de você. E aí a digestão é prejudicada. Então, a mistura de frutas com carnes, via de regra, e com lácteos, via de regra, eu desencorajo, mesmo para uma pessoa saudável. Mas é só uma questão de você experimentar e ver o que você acha, entendeu? Mas quer ver uma coisa que é interessante? O lácteo misturado com carne, via de regra, é viruddha ahara. Então, qualquer carne que você misturar com queijo, com creme, é viruddha ahara. Então, como é que é aquele bife que as pessoas botam queijo... Voltando, então, a gente caiu pela segunda vez, viu? Ainda bem que a gente não fez esse troço ao vivo, porque a conexão realmente... Pior que foi, acho que mais no Rio de Janeiro do que aqui na Índia. Por incrível que pareça, a conexão no interior da Índia tá melhor do que no Rio de Janeiro, cara. Como pode isso? Onde é que a gente parou? A conexão aqui é muito ruim. A gente estava falando de fruta e viruddha ahara e tal e tal. Ahara e de combinação de laticínios com carnes e laticínios com frutas. Eu acho que ficou claro. As pessoas me perguntam muito que horas comer fruta. Eu como fruta, assim, 2 das refeições que eu faço, às vezes eu faço 2 refeições, uma é fruta. Se eu tô treinando muito, eu faço 3 refeições, às vezes 2 são de fruta. Então eu sou muito de fruta. Mas é o meu corpo, é a minha digestão, é o jeito que eu gosto de comer. Se você olhar aqui na minha cozinha, tem 3 papaias desse tamanho. Às vezes, se eu estiver treinando muito, eu como uma papaia inteira de café da manhã. Às vezes eu como uma papaia e 3 mangas. Eu como pra caramba, né? E tem manga indiana, isso é covardia, não pode. Mangas Alfonso agora aqui na estação, inclusive. Gente. Só de maldade mesmo, porque vocês ficam aí me mostrando a temoia, esses negócios deliciosos do Brasil. E aí pelo menos eu posso me vingar aqui um pouquinho com a manga de vez em quando. Então, outra pergunta que eu recebi aqui foi sobre veganismo. E eu acho que não vale a pena a gente entrar muito aqui em veganismo. Eu já falei bastante sobre... Já fiz uns 3 vídeos no YouTube, um vídeo pro canal do Eric, 2 vídeos pro meu canal falando sobre se precisa ser vegetariano para ser ayurvédico, se dá para ser vegano e ser ayurvédico. Então, assim, eu sou vegetariano estrito, né, o que a maioria das pessoas chama de vegano, e eu sigo tudo que eu sei de Samhita, eu sigo. Então, assim, dá para você ser carnívoro e ser ayurvédico, dá para você ser vegano e ser ayurvédico. Agora, dá para você ser vegano e ser todo ferrado de saúde, e dá para você ser vegetariano, lacto-vegetariano, como a maioria do pessoal é aqui na Índia, achando que está abalando no Ayurveda e está fazendo tudo errado também, entendeu? Então,
Você não precisa comer ghee para ser ayurvédico, que é uma preocupação muito grande dos veganos, dizendo, eu sou vegano, então eu não posso seguir o Ayurveda. Claro que pode, o Ayurveda não te obriga a comer leite, nem queijo, nem nada disso, muito pelo contrário. Se o seu corpo não digere bem, e se esses alimentos são de má procedência, os samitas não te diriam para comer. Então, o leite da maioria desses negócios que vocês compram aí no Brasil, em supermercado, nessas caixas, nem leite é, né? Pode até escrever leite quantas vezes você quiser, mas o que está dentro não é leite, né? Leite não dura um ano numa prateleira de supermercado a temperatura ambiente. Então, tipo, é mais fácil, eu acho, hoje em dia, ser saudável sendo vegetariano estrito do que não sendo, na real. Se você quiser tomar leite, comer manteiga, comer carne, dá um trabalho tremendo, né? Encontrar um bom leite de uma boa vaca e tal e tal. É muito mais fácil. As pessoas acham que é difícil ser vegano, mas na verdade é muito mais fácil hoje, no mundo de hoje, é tudo tão poluído que é muito mais fácil eu ir lá na feira orgânica, comprar direto do produtor e fazer minha casa inteira coberta de legumes e frutas e verduras e tal, do que eu ir no açougue e comprar uma carne de boa qualidade hoje em dia, né? O que você acha disso tudo, Laurita, pra gente fechar? Então, realmente, em termos de você fazer compras e escolher os alimentos que são de origem animal, por exemplo, numa cidade grande, é quase que inviável, assim. Impressionante, né? Assim, eu não sou vegetariana estrita. Na minha casa, 99% basicamente da minha dieta é vegetariana estrita. O máximo que entra aqui é ghee. E quando eu consigo uma manteiga orgânica, alguma aluna que tem uma vaca, que tem um sítio, sempre alguém me traz uma manteiga e aí eu faço ghee. Ou alguém que me deu um ghee que tá fazendo, algum aluno também faz, que consegue vaca que não sei o que tem leite, e aí me traz. Caso contrário, eu morando no Rio de Janeiro, eu tenho muita dificuldade. Sim. Então, assim, isso não faz parte da minha cadeia alimentar, Sim. Mas isso não é uma regra dentro da minha dieta. Eu até postei esses dias sobre isso, que eu viajei, eu comi peixe quando eu fui a Salvador, e aí acho que a segunda vez nesse ano que isso aconteceu. Sim. Então, assim, porque às vezes quando eu viajo, eu consigo alguma coisa num restaurante que eu vou, pesquiso, sei quem é, como é que é e tal, mas ainda assim eu ainda tô correndo vários riscos. Sim. Então eu acho que assim, tendo uma alimentação vegetariana estrita, o seu risco, e você diminui ainda mais a cadeia de problemas que você está suscetível, porque a gente não tem ideia de como que isso é produzido, de como que é cuidado, de onde que isso vem efetivamente, como isso foi transportado, se isso foi congelado, se não foi, de que forma isso foi. Então a gente é muito mais suscetível a ter problemas. E talvez no interior seja mais fácil, sim, de você conseguir, por exemplo, produtos lácteos de boa qualidade. Mas é isso, tem que analisar cada caso, né, cada situação e cada problema que o paciente apresenta, cada distúrbio que o paciente apresenta, em que momento que ele está e o que ele está disposto a abrir mão, o que ele não está disposto. Sim. Então, tem que aquela situação. O que é ideal, a gente sabe o que é ideal, e o que é possível de se fazer, e o que você está disposto a tornar realmente possível para poder melhorar a sua saúde. O fato é que o bicho humano, ele não é um bicho que em nenhuma cultura grande, tradicional e tal, tem uma dieta baseada 90% em alimentos de origem animal. Então, via de regra, é como o Michael Pollan ele fala, você não precisa ser vegano, né, necessariamente, mas você precisa ter uma dieta muito baseada em plantas. Você tem que ser mais. O Michael Pollan mesmo tem um programa no Netflix que ele cozinha carne, né? Ele é super carnívoro, mas ele fala: você pode comer carne, mas a sua dieta ela tem que ser majoritariamente vegetariana. Se a sua dieta é baseada nem no paleolítico, os paleos comiam do jeito que os paleos de hoje comem. Entendeu? Tipo, um café da manhã, 6 ovos com manteiga. Isso no Paleolítico não existia, né? Ninguém comia esses negócios. Então, tem uma... francês. Exato. Tem uma palestra incrível, inclusive, no TED, que é uma pesquisadora de antropóloga que fala do Paleolítico e como eles comiam no Paleolítico, que não tinha nada a ver, né, com a dieta paleo de hoje em dia. E é isso que a gente vai aprofundar bastante no nosso
Sem dúvida nenhuma. No nosso curso. São essas dietas da moda, digamos assim, né? Sim. Esses protocolos, a gente pode dizer melhor, esses protocolos nutricionais modernos, dieta paleo, dieta cetogênica, jejum intermitente, e a gente vai falar de Ayurveda e vamos falar um pouco, né, dessa relação e de como a gente une ou a gente não une e aonde que uma esbarra no que, né? E na forma como essas dietas especificamente, elas são feitas e prescritas e o que é importante a gente levar em consideração. Sim, a gente recebeu muito o nosso curso. A gente recebeu centenas de perguntas para esse webinar, não ia dar para a gente responder todas. Acho que a gente está quase chegando a 2 horas agora de webinar, então a gente tentou assim entregar para vocês o máximo de conteúdo de qualidade possível. Se você tiver interesse e ainda tiver vaga, se inscreve no nosso workshop. A gente vai dar workshop Nutrição e Ayurveda no Rio de Janeiro e em São Paulo. As vagas são super limitadas. A gente está tentando aos poucos aumentar a capacidade dos workshops para as pessoas poderem ter esse convívio, esse contato com a gente. Você pode voar da onde você estiver para fazer workshop no Rio e em São Paulo. O valor do curso é o mais barato possível para a gente poder dar um curso de qualidade e oferecer um ambiente legal para vocês. Então, assim, amanhã, né, na quarta-feira, 8 horas da manhã, a gente vai abrir as inscrições para o workshop. Se você tiver sorte, ainda vai ter vaga no momento que você estiver assistindo isso. Se inscreve lá, quem sabe a gente se conhece e pode trocar um pouco mais ao vivo. A gente vai ter 2 dias inteiros, que ainda é pouco. 2 dias inteiros para mim e para a Laura ainda é pouco. Mas a gente vai poder falar das dietas tradicionais de acordo com a Ayurveda, as prescrições do Charaka Samhita, por exemplo, para alimentação. A gente vai poder falar um pouco sobre o que a ONU recomenda, o que o IARC, o órgão de pesquisa sobre câncer da Organização das Nações Unidas, fala sobre alimentação. O que as dietas da moda, né, essas paleos da vida, low carbs, low carb, Atkins, que esses caras, o que eles estão falando que é bom, o que eles estão falando que é ruim, o que funciona, o que não funciona no veganismo, por exemplo. Então a gente vai ter bastante tempo para entrar muito mais em detalhe com vocês sobre nutrição e Ayurveda no nosso workshop. Palavras finais, Laurita, para a gente terminar? Nossa, foi muito bom. Também. Muito feliz. É isso, né? A gente ia falar 1 hora, a gente falou 2 horas e não deu para falar 1/10 do que a gente tinha para falar efetivamente de cada um desses assuntos. Então, eu também convido todo mundo aí para se juntar a gente no workshop, que a gente vai abrir agora as vagas, né, para o público em geral. E aí a gente espera vocês no Rio e em São Paulo. Você não precisa ir até a Índia para estudar lá com o Matheus ou ir estudar Ayurveda por lá. A gente tem uma abordagem, uma linguagem trazendo muito para nossa realidade, para as nossas possibilidades e a gente poder traduzir isso daquilo que é possível dentro dos alimentos que a gente tem acesso, das ervas que a gente tem acesso dentro da nossa realidade, que isso faz toda a diferença na hora da prática do dia a dia com a Ayurveda. Então, juntem-se com a gente aí nesse evento realizado aí, promovido pelo Vida Veda. E é isso. Maravilhoso. A gente tá aí junto nessa. Perfeito. E eu tentando me adaptar melhor às redes sociais, em à breve, tecnologia. Quem sabe em breve a gente não bota você mais nos stories. Maravilhoso. Gente, muito obrigado pelas perguntas de todos, muito obrigado pelo interesse, pela paciência. Se você viu o vídeo, se você tá até agora com a gente, cara, parabéns, você é uma guerreira. E, assim, não deixe esse conhecimento ficar só na teoria. Não permite que a sua curiosidade ela tome prevalência sobre a sua capacidade de botar essas coisas na prática. Se você conseguiu tirar alguma ideia desse workshop, desse webinar, se você conseguiu tirar uma lição, uma atitude que você precisa melhorar, melhora hoje, bota na prática agora. Não importa você ler 35 mil livros, fazer 200 mil cursos, se você continua vivendo a vida com os mesmos vícios, com os mesmos hábitos ruins. O que você conseguiu aprender nesse workshop que você vai botar em prática hoje? Você pode procurar embaixo dessa página, tem uma seção de comentários. Deixa um comentário pra gente. Se você veio até aqui, deixa o seu comentário. O que você achou do webinar? O que você vai botar na prática? O que você vai mudar na sua vida? A gente adora ler os comentários de vocês. Então, estica a página aqui pra baixo, rola lá pra baixo, deixa lá o seu comentário. Você pode ler aqui também uma série de depoimentos das pessoas que já fizeram cursos com a gente. Então, tem uma série de coisas. Rola a página mais pra baixo, tem um monte de coisa aí explicando também um pouco sobre o nosso workshop, sobre o nosso trabalho um pouquinho.
Se a gente pudesse ver lá no workshop, vai ser um prazer para a gente conhecer você. Se não, a gente se vê aí pelas internets da vida. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Laurita, mais uma vez pela sua participação. E a gente se vê, então, muito em breve.